Hora de falar sobre política aqui no Itararé Notícias. Arimatea Souza já está por aqui. Ari, o presidente da Assembleia Legislativa fez críticas públicas hoje ao Poder Judiciário. Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. É ainda sobre o impasse relacionado à tramitação do orçamento do Estado para o próximo ano. Um impasse que está em nível de Supremo Tribunal Federal. Em entrevista hoje, lá mesmo na Assembleia Legislativa, o deputado Gervásio Maia disse que é lamentável a judicialização da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Ele argumentou que a Assembleia tem um histórico de diálogo e que teria sido possível se avançar em algum entendimento com o Judiciário e os demais poderes do que diz respeito à modelagem do orçamento para o próximo ano. Na avaliação do presidente da Assembleia, o Judiciário extrapolou o limite do razoável ao conceder as liminares que sustaram essa votação da LOA. E só lembrando, Cheta e Mônica, que são duas ações que obstacularam, que frearam a tramitação do orçamento do Estado. A primeira, que já está em grau de recurso em Brasília, é a que foi proposta pela Associação dos Magistrados da Paraíba, a AMPB. Foi uma liminar dada pelo desembargador Fred Coutinho. E a outra liminar mais recente foi proposta pelo Ministério Público da Paraíba e foi concedida pelo desembargador Carlos Beltrão. Na essência, é a discussão sobre a correção a ser aplicada em cada um dos poderes em relação ao orçamento deste ano para o orçamento do ano que vem. E é bom lembrar que mantida a suspensão dessa votação do orçamento, a Assembleia poderá não entrar no recesso previsto para o dia 17 de dezembro. E virando de ano, sem o orçamento votado, até que esse impasse seja resolvido, se for o caso, os repasses mensais serão de 1/12, ou seja, o orçamento deste ano, a 12ª parte dele, ficará sendo repassado mensalmente no ano que vem, caso como eu disse, esse impasse extrapole, avance para o exercício de 2018. Aplique-se um famoso ditado popular: casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Se bem que, nesse caso, o pão é apenas figurativo, porque todos os orçamentos do Estado são milionários. Pão aí é um pão fabuloso. Aliás, é bom que se diga também que, como é interesse deles, aí isso vai ser resolvido aí até o Natal. Na verdade, o impasse complica porque, como eu disse, fica dosado o orçamento limitado à 12ª parte do orçamento desse ano. Exatamente. Arimatea, o deputado paraibano Efraim Filho, do Democratas, deu mais um passo hoje em relação à revisão do criticado foro privilegiado. Isso, Mônica. O deputado acabou sendo notícia hoje em vários veículos de comunicação nacional. O que é que acontece? Efraim é o relator da emenda constitucional, popularmente conhecida como PEC 333, que trata do fim do foro privilegiado. Na expressão jurídica, foro por prerrogativa de função. Existem, os cálculos são muito desencontrados, mas o cálculo que trabalhou a Câmara Federal para avançar nessa proposta é de que 54 mil pessoas aproximadamente teriam direito a esse foro privilegiado. A proposta é bem ampla, a proposta da Câmara, que foi relatada por Efraim Filho e acolhida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Ela envolve todo esse universo de 54 mil pessoas, salvando, ou seja, retirando do foro privilegiado tão somente o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um enxugamento bastante expressivo. No Supremo Tribunal Federal, amanhã, esse assunto também vai ser abordado. É a ação criminal de número 973. A discussão do Supremo é mais restrita. A discussão do Supremo envolve principalmente agentes públicos com mandato. E, mesmo assim, deverá ser uma discussão muito acalorada. O que é que acontece hoje? Só para o telespectador ter ideia. Por exemplo, pega-se, um deputado federal. Então, ele não tinha mandato e estava respondendo a algum crime comum em Campina Grande.
Então, ele estava na primeira vara de uma comarca aqui, Campina Grande, por exemplo. Quando ele conquista o mandato, o processo dele segue para os tribunais superiores, porque depende de uma decisão colegiada da casa que ele começa a fazer parte para tramitar. E isso leva tempo. Autorizada essa tramitação, se eventualmente ele perder esse mandato, volta de novo esse processo para onde já estava. Nesse passeio de instâncias, muitos casos acontecem em função do prolongamento do tempo, a prescrição de vários crimes. Então, a proposta é a manutenção do foro privilegiado apenas nos casos relacionados diretamente ao mandato. Crime comum, se começou a apuração em Campina Grande, por exemplo, vai até o fim aquele parlamentar, aquele juiz, aquele promotor, respondendo até o final na primeira instância. Esse negócio desse foro privilegiado é outra vergonha, precisa acabar. Eu não sou nenhum especialista, pelo contrário, totalmente leigo no assunto, mas imagina que todo brasileiro sabe que lá na Constituição tem um artigo que diz que todos devem ser iguais perante a lei, né? E aí, já começa daí o desmantelo. E tem um problema acessório, é que os tribunais superiores, eles são modelados para julgar recursos. Eles não estão aparelhados para julgar ações iniciais, que tem perícia, que tem recolhimento de depoimentos. Quer dizer, os tribunais, até o Supremo Tribunal Federal, não está aparelhado para isso. E acaba uma acumulação brutal de processos do Supremo, porque, como eu disse, a função primordial dos tribunais é julgar recursos e não instruir processos. Olha, agora a Polícia Militar foi chamada para conter um protesto na Câmara de Vereadores de Esperança, no agreste do estado. Os moradores da cidade se mobilizaram contra o projeto que iria ser votado ontem e pretende terceirizar serviços públicos no município. O protesto conseguiu impedir a votação do projeto, que estava para tentar ser votado pela terceira vez. A Câmara informou que uma audiência pública vai ser realizada para discutir o assunto que motivou a confusão. Depois de supostamente ter agredido algumas pessoas, uma mulher foi detida pela Polícia Militar e levada para a delegacia da cidade, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por perturbação do trabalho e do sossego, e em seguida foi liberada. E pelas imagens que a gente está vendo aí, teve muita confusão mesmo. Tumulto grande. Muito tumulto lá na Câmara Municipal de Esperança. Lamentável, né? Bem, vamos agora a Brasília saber as notícias dos bastidores da capital federal com Napoleão de Castro. Prefeito de novo em Brasília. Deixa eu traduzir essa. Os prefeitos vão se reunir hoje com Michel Temer, são cerca de 1.700 prefeitos, aproximadamente 60 deles da Paraíba, e querem uma medida provisória liberando 4 bilhões de reais para os municípios ainda este ano, para, segundo os prefeitos, fecharem as suas contas de final de ano. Se esse dinheiro for liberado, caberá um pouco menos de 200 milhões de reais para as prefeituras paraibanas. Estou vendo o discurso do presidente. Então faz um jeitinho, dá um jeito para todo deputado votar aqui na reforma da Previdência, que eu libero o dinheiro. Vou pegar aí o gancho da reforma da Previdência, que é o assunto que eu ia entrar, Anchieta. O PSDB reuniu sua bancada hoje e não fechou questão para a aprovação da reforma da Previdência. Reforma que está sendo desidratada, vai ser mínima possível. Essa reforma é objeto hoje de um grande jantar que o presidente Temer faz hoje com lideranças políticas em Brasília. São 300 convidados no Palácio da Alvorada. E a proposta mais recente, de agora a pouco, foi divulgada, que o presidente deverá expor, apresentar daqui a pouco aos convidados, 25 anos de um tempo mínimo de contribuição para o funcionário público se aposentar. Pelo menos 25 anos de contribuição ao serviço público. E no caso da iniciativa privada, para se obter o teto de contribuição do INSS, que atualmente é em torno de R$ 5.500, serão necessários 40 anos de contribuição. Atualmente são 35 anos de contribuição, mais aquela idade mínima de 65 anos, a famosa fórmula 95-85. No caso da mulher, deverá ser de 60 anos. E, sobre essa questão da Previdência, Michel Temer reuniu-se hoje com os governadores do Brasil, também para pressionar pela aprovação ainda este ano, pelo menos no âmbito da Câmara Federal, da reforma previdenciária. Novamente, Ricardo Coutinho evitou se encontrar
com Michel Temer e enviou para Brasília para representá-lo a vice-governadora Lígia Feliciano. São contados a dedos aí os encontros de Ricardo Coutinho com Temer, desde que Temer assumiu a presidência da República. Para fechar, assunto que virou nacional hoje, um casal de governadores presos no Rio de Janeiro. Isso é bonito. O casal Garotinho, Antônio Garotinho e sua esposa Rosinha Garotinho. No primeiro momento, a Polícia Federal não divulgou qual teria sido a motivação da prisão, uma vez que eles respondem a vários processos, mas agora à tarde se soube que é a apuração do recebimento de uma propina de 3 milhões de reais. Essa propina ao casal Garotinho é originária do grupo JBS e chegou às mãos do casal através de intermediários do PT e do PMDB. Do jeito que vai, daqui a pouco só está solto no Rio Cristo Redentor. O resto está tudo na cadeia. Do jeito que vai, viu? Obrigado, Ari Matheus. Boa noite. Obrigada, Ari. Mudando de assunto.